também é a mesma coisa, tocar a trombeta. A trombeta era tocada, era soada quando havia uma grande necessidade de reunião, de tomada de decisão. A trombeta só tocava quando havia uma guerra prestes a acontecer. A trombeta só era tocada quando uma reunião urgente precisava ser feita. E Joel diz: toquem a trombeta em Sião, porque nós estamos diante de uma guerra. Que guerra era essa que o povo estava vivendo? E às vezes, amados, nós fechamos os nossos olhos para não enxergar o que está acontecendo. E o que está acontecendo lá fora mexe com a igreja aqui dentro. Quando o mundo se perde, quando o Brasil se perde na corrupção, quem é atingido? A igreja. Quando o Brasil perde os seus valores, quem é atingido? A igreja. Porque a igreja, em meio a tudo isso, ela precisa se destacar, ela precisa ser diferente, ela precisa influenciar. Como estão me entendendo nessa noite, em nome de Jesus? E aí nós estamos vendo que a crise está instalada, só cego não vê. Você sabe que existe uma crise no nosso Brasil? Quem sabe disso? Quem está por dentro? Existe uma crise nunca antes vista no nosso país. Corrupção em vários níveis, tanto no judiciário, no executivo, como também no legislativo. Corrupção, corrupção. Esta é a palavra que tem em todos os jornais todos os dias. Mais corrupção, mais corrupção. E aí a gente vê que quando um dinheiro sai de um setor, desculpa estar falando sobre essa questão, é só a introdução da palavra, a gente observa que no outro, como o hospital, a escola, sofre porque a corrupção consome os recursos que seriam destinados para essas atividades necessárias, para a manutenção do Estado. A gente olha para tudo isso e parece que em Joel a gente se encontra um pouquinho. Em Joel a gente vê uma crise instalada, uma crise moral, uma crise espiritual, uma crise em que Deus toma partido e diz: chegou o dia do juízo. Não sei se você já parou para pensar que talvez essa crise seja o juízo de Deus. Aleluia. O teclado até parou para confirmar o que eu estou dizendo. Você já parou para pensar que talvez toda essa crise seja o tempo que Deus está cobrando da igreja uma nova atitude, um novo comportamento? Você já parou para pensar que talvez Deus esteja cobrando do seu povo uma tomada de decisão? Você já parou para pensar que talvez Deus esteja exigindo a restauração do altar, a restauração do culto, a restauração da comunhão? Porque para Joel era isso que estava acontecendo quando Deus envia aqueles gafanhotos devoradores. Havia fome, havia seca, os animais não produziam mais, a terra não produzia mais, a crise estava instalada. Mas quem é que estava enviando a crise? O próprio Deus. Eu quero que você entenda e imagine aí no teu coração um Deus que nos ama de forma incondicional, como um pai que às vezes é obrigado a tirar algo do filho para que o filho volte para o caminho certo. E Deus, com a sua misericórdia, Ele faz isso com o seu povo. Ele ajusta a caminhada dos seus filhos, mesmo Ele com o coração apertado, tendo que tirar algo do seu povo, para que o seu povo volte a fazer a vontade dEle. O profeta Joel estava dizendo sobre isso, sobre um tempo em que Deus estava lançando o seu juízo, a sua ira, e que havia sequidão, havia fome, gafanhoto, algo tão pequeno, mas estava consumindo toda a lavoura. Aí a gente olha o tempo que nós estamos vivendo, esse tempo que chamamos de hoje, e vemos que há uma necessidade de restauração. Quantos entendem isso? Talvez seja o juízo de Deus, uma disciplina de Deus, corrigindo a igreja. Por que adianta ser uma nação de 30 milhões de crentes? Brasil, 30 milhões de crentes ou um pouco mais, se nós não influenciamos, se nós não marcamos essa geração,
se nós não usamos a palavra para abençoar, se nós não divulgamos a mensagem da cruz, há uma necessidade hoje, querido, imediata da igreja se levantar e restaurar o altar, de se levantar e restaurar o culto, de se levantar e restaurar a comunhão, de se levantar e voltar a ter a intimidade que tinha antes com Deus. Mas a primeira coisa que a igreja precisa entender, que a restauração começa com a consciência da crise que nos cerca. Sabe, aquele doente que primeiro ele precisa perceber que está doente para correr atrás da sua cura. Há uma necessidade da igreja perceber, ter essa consciência de que essa crise é real, de que ela precisa mudar, de que há barreiras espirituais atrapalhando a vida espiritual da igreja. Se olharmos e descrevermos nesta noite quantas barreiras espirituais podem atrapalhar a igreja, eu poderia citar nesta noite a falta de consistência espiritual. Repita comigo: falta de consistência espiritual. Falta de consistência espiritual. O que é falta de consistência espiritual? É uma piedade dentro da igreja, é uma roupagem de espiritualidade dentro da igreja, mas quando chega do lado de fora, um mundanismo estampado. Isso é falta de consistência espiritual, porque nós não podemos entrar na casa de Deus e agirmos com semblantes, com roupa de piedade, de santidade, mas lá fora ter o mundanismo estampado em nossas atitudes. A igreja precisa se comportar de uma forma aqui dentro e se comportar da mesma forma lá fora. Ela precisa ser luz aqui e ela precisa ser luz lá fora. Quantos estão me entendendo esta noite, amados? Amém. Então essa falta de consistência espiritual vai maculando a igreja, vai criando ruínas na igreja, vai contaminando o altar, vai bloqueando o caminho até a vitória, vai impedindo a igreja de prosperar, vai impedindo o crente de ser mais vitorioso. Por quê? Por causa dessa falta de consistência espiritual. Um dia quero, outro dia não quero, um dia eu estou afim, outro dia não estou afim. Falta de fervor espiritual é uma outra realidade. Quando se fala das coisas de Deus, a pessoa não tem vontade. Mas quando se fala das coisas do mundo, é a primeira a fazer, é a primeira a agir, é a primeira a marcar, é aquela saída com o grupo. Nada. Falta de fervor espiritual. Outra realidade da igreja é a falta de pureza moral. Embora você tenha na igreja aqueles que realmente se preocupam com a santidade, há um outro grupo que não se preocupa com a santidade, que não está nem aí para a hora do Brasil. Você não entende, querido? Diga glória a Deus. Glória a Deus. Há uma necessidade de santidade da igreja. A santidade, ela é urgente. Eu não posso deixar a santidade para amanhã. Eu não posso deixar a santidade ou olhar para ela como algo inatingível. A santidade é exigida da igreja. Amém, queridos? Amém. O que é ser santo? É ser separado. É alguém que sabe o seu lugar. É alguém que sabe que está na casa de Deus. Se está na casa de Deus, precisa respeitar alguns princípios, seguir alguns princípios. Porque fora desse padrão que nós estabelecemos, ou melhor, a Bíblia estabelece para nós, isso tudo agride a santidade. Quando nós fugimos do padrão que a Bíblia estabelece para a sua igreja, para a igreja de Cristo, nós estamos fugindo daquilo que Deus estabeleceu para ela. E quando nós fugimos daquilo que Deus estabeleceu para a sua igreja, nós estamos errando. A falta de pureza moral, mano. A palavra do crente deve ser sim, sim, ou não, não, mas a nossa palavra hoje está tão híbrida, está tão misturada. A tua palavra tem a mesma legalidade que um aperto de mão ou um contrato formal. Ou melhor dizendo, um contrato formal, aquele que você registra em cartório, aquele que vai lá, você reconhece a assinatura de A, reconhece a assinatura de B, aquilo é um contrato formal, aquilo está registrado, aquilo tem valor jurídico. Agora, deixa eu perguntar para você, o teu aperto de mão, o teu sim, ou o seu não, tem o mesmo valor? Porque se não tem, nós estamos errados. Pureza moral. Eu aproveitei esse momento da restauração do altar para a gente conversar. Porque um altar precisa ser restaurado nesta noite. Aleluia. Não este altar que vai ficar quando nós subirmos.
mas estou falando um altar que é necessário para subirmos. Aleluia. Que é esse altar. Glória a Deus. Esse altar onde o Senhor habita. Esse altar onde o Espírito Santo habita. Esse altar onde nós temos comunhão com Ele, intimidade com Ele. Esse altar precisa ser restaurado. Aleluia. Eu preciso tirar o entulho do altar, as cinzas do altar. E sempre como nós falamos de altar, nós estamos falando de sacrifício. Quando nós falamos de altar, nós estamos falando de entrega. Altar significa lugar de abatimento, lugar de morte, lugar de sacrifício. Quando nós falamos que o altar é lugar de sacrifício, nós estamos dizendo que o altar é o lugar do sacrifício do meu eu. É aqui que eu sacrifico os meus desejos pessoais. É aqui que eu sacrifico as minhas inclinações que não são agradáveis a Deus. É aqui que eu sacrifico os meus pensamentos que não agradam a Deus. É aqui no altar que eu mudo o comportamento que não agrada o Senhor. Quantos estão me entendendo nessa noite? Glória a Deus. É aqui no altar. Por isso o altar é o lugar de sacrifício de morte. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Um dos pecados que atinge a igreja hoje no século XXI é a falta de amor nos relacionamentos. Nós temos visto que os nossos relacionamentos estão secos demais. Nós não estamos mais confiando nos outros. Isso é mentira? Claro que não. Nós não estamos confiando nem mais no irmão da igreja. Nós entramos num relacionamento dentro da igreja desconfiando do irmão. Querido, quantos aqui foram atingidos pela nova natureza? Aleluia. 3 irmãos, que bom, glória a Deus. Quantos aqui tem uma nova natureza, irmão? Aleluia. Tudo que tinha de ruim em você foi tirado. Glória a Deus. Tudo que impedia o Espírito Santo de habitar em você foi tirado. Você é uma nova criatura, as coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Glória a Deus. Assuma a sua nova natureza. Assuma que agora você é filho de Deus. Assuma que você agora tem um princípio, tem uma norma que é a palavra do Senhor. E você não tem como fugir dela. Ela é a sua regra de fé e prática. Ela deve ser seguida constantemente. Aleluia. Por que nós temos dificuldade em restaurar as coisas? Porque restaurar implica retirar tudo aquilo que já não serve mais. Dá trabalho, irmãos. Dá trabalho você de jogar fora tudo que é velho, tudo que está enferrujado, tudo que está podre, tudo que não serve, não tem mais utilidade. Então, quando você aplica com diligência a sua força em arrancar, em retirar, em limpar tudo que não serve, o altar fica assim. Aleluia. Glória a Deus. Reformado, restaurado. Porque você com diligência, com força, com vontade, com consciência de que existe uma crise instalada no Brasil, com consciência de que você necessita de restauração, porque só aquele que não tem consciência de sua própria vida espiritual, do seu próprio eu, entra aqui e sai da mesma forma que entrou. Só aquele que não tem consciência da sua própria realidade entra aqui e não dá atenção à palavra de Deus. Porque sabe que quando é confrontado pela palavra de Deus, ela sempre exige de nós uma tomada de decisão, uma tomada de atitude, uma mudança de comportamento. Se você não mudar o comportamento, o que vai acontecer com a sua vida? Você vai ouvir, vai sair daqui alegre, mas amanhã a coisa vai continuar do mesmo jeito. Aleluia. Fala a Deus, sai Alexandre, fala a Deus. Vai continuar do mesmo jeito, porque a atitude que você precisa tomar hoje é a atitude interna de mudança. O que adianta mudar a aparência se o interior não mudar? O que adianta só dar uma guaribada, dar uma mudança externa, se o interior ainda continua com muitas coisas acumuladas? E você sabe do que eu estou falando. Você sabe que muitas vezes nós precisamos de uma limpeza urgente, de arrancar aquilo que foi semeado no nosso coração, de arrancar as mágoas, as traições, os ressentimentos,
Quantas pessoas tentam semanalmente imprimir em você um sentimento de mágoa, de dor, de frustração, e você precisa bloquear o seu coração, se policiar quanto àquilo que entra, para que você não se corrompa esses sentimentos. Porque se você se corromper esse sentimento, você não vai conseguir louvar, você não vai conseguir adorar, você não vai conseguir estar aqui íntegro na presença de Deus, vai estar sempre pela metade, uma parte aqui, outra parte lá fora, porque o seu eu está sendo consumido por sentimentos estranhos. Aleluia. Que hoje é dia de restauração. Deus trouxe você aqui nesta noite para falar ao teu coração que hoje é dia de restauração. Aleluia. Glória a Deus. Hoje é o momento de você dar crédito à palavra do Senhor e ver que às vezes a crise que está instalada não foi o inimigo que lançou, não. Foi o seu Pai soberano, Deus, que falou assim: filho, eu vou te disciplinar nesta área para que você se conserte. Glória a Deus. Para que você atente para a minha voz, para que você mude o seu comportamento, para que você seja sarado, para que você seja curado, porque nós vamos ver em Joel que o mesmo Deus que bloqueou, o mesmo Deus que tirou a chuva, foi o mesmo Deus que deu a restituição. Aleluia. Você entende dessa forma, querido? Amém. O mesmo Deus que às vezes faz secar, é o mesmo Deus, com seu amor longânimo, gera uma restituição. O mesmo Deus que às vezes faz com que você seja abatido por você não se posicionar com o coração compungido, que é plantado na presença dele, é o mesmo Deus que te levanta e faz sentar em príncipes. Aleluia. É o mesmo Deus que dá dupla honra. Esse é o Deus que nós servimos. Um Deus que faz com que os seus filhos tenham consciência de como anda o seu interior. É por isso que é difícil a gente fazer uma autoanálise. Por que as pessoas procuram psicólogos? Porque elas estão vivendo um tempo de desequilíbrio interno. Não conseguem organizar os processos mentais. E aí precisa de alguém do lado de fora para ajudar a organizar o que está acontecendo do lado de dentro. Você me entende, querido? Amém. Porque quando os processos mentais não estão funcionando corretamente, a pessoa se desequilibra. E aí vem aqui, nós chamamos de doenças psicossomáticas. Dor aqui, dor acolá, problema surgindo de ordem física o tempo todo. Por quê? Porque não consegue equilibrar o seu interior. Deixa eu falar para você nesta noite, a restauração começa dentro. Aleluia. A gente pode até sair daqui amanhã, você ir no salão de beleza, no melhor salão de beleza, e dar um trato no visual. Você pode dar uma guaribada em você. O cabelo que era meio durinho sai lisinho do salão de beleza. A autoestima nos céus, no terceiro céu. Mas aí, querido, isso não dura. Quando o problema é interno. Você pode estar com a melhor roupa, você pode estar com o melhor visual, mas isso não dura quando o problema é aqui dentro. Aleluias. Porque você vai estar sempre buscando melhorar a aparência para impactar outra pessoa ou impactar os seus pais. Você precisa mudar dentro, para que estando bem dentro, você consiga ter uma vida vitoriosa. Aleluia. Joel prega isso ao seu povo, dizendo: é tempo de restauração, é tempo de voltar a ter comunhão com Deus. Não há mais, é tempo de termos corações insensíveis. Quando nós não estamos mais sensibilizados com nada, nada mais nos sensibiliza. Quer ver um exemplo? Você vai, passa na esquina, tem alguém morto, mas está na hora do seu almoço. Você passa lá, viu alguém morto, mas não para o seu almoço porque viu alguém morto. Nós estamos perdendo a nossa sensibilidade, irmãos. Nada nos comove tão mais assim, ardentemente, porque o nosso coração está endurecendo com a vida. Para que o coração não endureça com a vida, eu preciso mais da presença do Espírito Santo em mim. Aleluia. Você me entende nessa noite, amado? Glória a Deus. Eu estou olhando os irmãos assim, tão assustados. Tem alguém dormindo do seu lado? Acorda esse irmão, vai.
Catuca esse irmão aí e fala: acorda, crente. Outra realidade que precisamos destacar, que o povo estava vivendo naquele tempo, era a falta de fidelidade na mordomia. Com os seus bens o povo já não estava mais servindo a Deus. Com os seus bens o povo já não estava mais honrando a Deus. Com os seus bens o povo não estava mais vivendo para Deus, mas vivendo para si. E tem tanta gente assim que hoje, que basta crescer um pouquinho e esquece de Deus. Você conhece alguém que arrumou um bom emprego e saiu da igreja? Quem conhece? Aí, quase todo mundo. Bastou falar que ia ganhar R$300 a mais, larga tudo, larga a cara de Deus. Não sabe que esses R$300 vai ser uma marca de separação. Porque mais vale estar na casa de Deus do que estar em qualquer outro lugar. Aleluia. A gente sabe, irmãos, que devemos buscar o reino de Deus em primeiro lugar, porque todas as outras coisas serão acrescentadas. Amém. Não troque a casa de Deus por causa de um bom salário, não, querido. Porque Deus é capaz de multiplicar aquele pouco que você recebe. Fazer aquele pouco ser tão grande na tua vida que não vai fazer, você não vai sentir falta de nada. Porque prosperidade não é ter muito, prosperidade é ter sempre. Você entende dessa forma também, querido? Amém. Diga glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. A restauração começa a acontecer quando nós percebemos que Deus exige uma volta, um retorno, uma conversão, uma mudada de direção. Porque até então não tem como você experimentar a restauração se você não tiver consciência de que você precisa mudar. Você já viu no casamento como é que é? Você está errado, não é assim? Não, é você que está errado. Alguém tem que ter consciência que precisa mudar. Senão o que acontece com o casamento? Vai se arrastando. Até que alguém é tocado pela graça e reconhece que precisa mudar e submete a mudança e transformação. Mas enquanto não acontecer a mudança, é uma briga constante. É uma briga diária. Você acha que você está com a razão, ela acha que ela está com a razão, e vem esse embate, o que acontece? Um desgaste muito grande. E aí a gente acaba com o desgaste não dando mais importância aos pequenos detalhes do casamento. A mesma coisa na casa de Deus, irmãos. Quando a gente vem para a casa de Deus sem dar a devida importância à casa de Deus, nós perdemos o senso dos valores dos pequenos detalhes. Aleluia. E não conseguimos adorar, não conseguimos sequer dar a paz do Senhor para alguém do nosso lado. Quando o pastor diz, abençoa alguém com uma palavra, a gente se fecha. Não conseguimos abençoar, por quê? Porque nós não estamos bem com nós mesmos. Quando nós não estamos bem com nós mesmos, eu preciso imediatamente de uma restauração. Eu preciso imediatamente restaurar o altar. Mas essa volta para Deus não pode ser uma volta de qualquer maneira. Joel diz exatamente sobre essa volta para Deus. Primeiro, a consciência de que existe uma crise instalada. Havia fome no tempo do profeta Joel, havia escassez, havia necessidade. Nós estamos vivendo isso hoje. Em todo o estado do Rio de Janeiro. Em todo o estado do Rio de Janeiro. Enquanto a igreja não tiver consciência de que ela precisa voltar para Deus, talvez essa terra não seja sarada de forma plena. Porque a Bíblia diz que para a terra ser sarada, o povo precisa se arrepender. Aleluia. Se converter nos seus maus caminhos. Glória a Deus. Pedir perdão a Deus. E Ele fará o trabalho que é restaurar, sarar a terra. Aleluia. Nós precisamos de uma terra sarada, irmãos. Nós precisamos de um Brasil sarado. Mas para o Brasil ser curado, você talvez seja a resposta. Eu seja a resposta. A minha intercessão, a minha oração, o meu clamor pelo meu estado, pelo meu país, pela minha igreja. Porque a restauração começa com a consciência de que existe um problema, existe uma dificuldade. E quando nós tomamos essa decisão, eu vou voltar para Deus, eu vou me reconciliar com Ele. Essa reconciliação não é de qualquer maneira. Que às vezes achamos que só o fato de estarmos na casa de Deus é suficiente, querido.
Quem foi que disse isso para você? Você pode vir para o culto terça, quinta e domingo e continuar sendo a mesma pessoa. Você pode estar na igreja todos os dias, participar de todas as consagrações e nunca mudar. Porque para que haja mudança é necessário conversão. O que é conversão? Conversão é mudança de direção. E Joel diz no versículo 12 do capítulo 2: convertei-vos a mim, convertei-vos ao Senhor. É converter meu coração a Deus. É fazer que a minha vontade seja a vontade de Deus. É fazer que Deus esteja no centro da minha vida. Que a razão da minha existência seja Ele. Isso é conversão. Não estou entendendo nessa noite, querido. Parar de viver para você e viver para Deus. Parar de viver para o hoje e viver para a eternidade. Parar de viver pelo que você vê e viver pelo que você crê. Parar talvez de criticar os outros só porque você aparentemente viu alguma coisa. Às vezes aquilo que você viu não retrata a realidade interna. Quantas vezes, amado, Deus teve que tratar o meu coração porque eu vi algo e o meu coração se endureceu porque eu apenas vi algo. E aquele algo não era realidade. Dias depois eu fui perceber o contexto da situação que não era aquela. Só que eu perdi tempo marcando meu coração com um sentimento de mágoa, de tristeza. Porque achando que alguém estava falando de mim, alguém estava falando da minha casa, alguém estava falando do meu ministério, alguém falando... Querido, olha, a gente tem que parar com isso. A gente tem que parar de ficar fechando os nossos corações para situações que se levantam. Porque todo mundo merece uma segunda chance, ou não? Aleluia. Amém. Todo mundo merece uma segunda chance. Você está me entendendo? Diga glória a Deus. Glória a Deus. Aí diz Joel que essa conversão, versículo 12, não pode ser de qualquer maneira. Essa conversão tem que se voltar para Deus. Tem que fazer Deus estar no centro da sua vida. Mas essa conversão precisa ser de coração. Não uma conversão de momento. Não uma conversão porque as circunstâncias apertaram a sua vida e você está sofrendo. E por estar sofrendo você... eu quero Deus agora. Querido, olhe para cá, preste atenção. Porque isso não mostra a importância de Deus, que Deus tem para a sua vida, na sua vida. Quando nós queremos voltar para Deus simplesmente para que o sofrimento cesse, nós não estamos com Deus de todo o nosso coração. O nosso coração não está sendo verdadeiro. Porque estar com Deus é estar com Ele em todos os momentos. Estar com Deus, se converter, voltar o coração para Ele entender que Ele é poderoso para te abençoar em todas as circunstâncias, seja na fartura ou seja na escassez. Como o próprio apóstolo Paulo, sem viver dessa forma em escassez, eu sei viver com fartura, eu sei viver com abundância. Por quê? Porque ele aprendeu. Ele sabe que Deus nunca, ele aprendeu que Deus nunca o desamparou em todas as circunstâncias que ele viveu. A gente precisa aprender isso, amado. A gente tem que parar de ser aquele tipo de crente que só consegue estar com um sorriso no rosto quando tudo está alegre. A gente precisa ter um coração alegre mesmo em luto. Mesmo sofrendo com a perda. Porque Deus tem os seus propósitos, Deus tem os seus objetivos. Enquanto a gente não se converter de todo o coração, nenhuma mudança irá acontecer de forma significativa. Porque Deus exige dos seus filhos sinceridade. Aleluia. Sinceridade. A sinceridade é uma engrenagem muito importante da igreja. É uma engrenagem muito importante dentro do relacionamento com Deus. Uma engrenagem que não tem sinceridade é uma engrenagem que logo vai travar. Porque não há transparência no relacionamento. É comum, novamente citando o casamento, é como um relacionamento que a gente guarda algo oculto lá, bem escondido, mas que o outro está sempre descobrindo um caminho. E aquilo vai desgastando, porque não houve sinceridade. E a sinceridade
é a maior necessidade, talvez uma das maiores necessidades da igreja. Sinceridade no relacionamento. Aleluia. Amém? Quantos estão me entendendo nessa noite? Coração sincero. Coração quebrantado. Não é isso que diz em Salmo número 51? Que Deus não rejeita um coração quebrantado? Deus não rejeita um coração que se volta para Ele de forma sincera? Deus não rejeita um coração que se volta para Ele reconhecendo a sua pequenez, a sua fragilidade? Que Deus não rejeita quando alguém é quebrado, moído, mas moído, quebrado, ele reconhece, tem consciência de que ele precisa de Deus. Quando ele reconhece que ele precisa de Deus, Deus vem com a sua mão de misericórdia e levanta aquele que está quebrado, mesmo na lama, mesmo passando por um processo terrível na vida. Deus o levanta, por quê? Porque ele quebrantou o seu coração. Porque teve que acontecer aquilo com o filho pródigo. Eu duvido que no caminho da sua história, alguém não tenha dito para ele: olha, você tem muito dinheiro, mas por que você não volta para casa? Por que você não volta para sua família? Mas ele precisou passar por tudo aquilo, quebrar a vida, para voltar para a casa do Pai. E quantos não estão assim, queridos? Esperando tudo quebrar para voltar para a casa do Pai. Querido, você não precisa deixar tudo quebrar para voltar para a casa de Deus. A primeira coisa que você precisa tomar é consciência de que você necessita da presença dEle. Aleluia. E voltar para Ele de forma sincera. Não porque você precisa de bênção. Bênção na vida do crente deveria ser algo secundário. Você me entende? Quantos podem dizer glória a Deus? Glória a Deus. Porque Ele não vai deixar de ser Deus se não me abençoar. Quantos entendem dessa forma? Deus não vai deixar de ser Deus se não te abençoar. Porque talvez você queira uma coisa que não é para o seu bem. E como Ele conhece todas as coisas em detalhes, todas as possibilidades, Ele nega, diz: não, eu não vou dar. Porque eu conheço o fim disso. Você não sabe que está lá na esquina, mas eu sei. Por isso eu não estou dando isso para você. Mas a gente às vezes não entende o não de Deus. O não de Deus é uma expressão do amor dele. Aleluia. Amém, amado? Amém. O não é uma expressão do amor de Deus. Creia nessa palavra, querido. Talvez isso esteja sarando alguns corações hoje aqui. O não também é expressão do amor dele. Porque ele conhece tudo em detalhes. Diga aleluia. Aleluia. De todo o coração. É o que Deus exige do seu povo. Já estou caminhando para o final. Quantos votos nós fazemos depois de um culto maravilhoso? Quantos compromissos nós assumimos depois de um